Olha o que a Bíblia diz: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. E relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviasse verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas, e também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeirão do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Agora veja, irmãos, não podemos ir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, a pergunta que eu quero fazer é por que, presta atenção, por que Deus não nos fala dos gigantes? Você já parou para imaginar isso? Quando você vê toda a promessa da terra prometida, você vê Deus falando de uma terra que mana leite e mel. Você vai ver que Deus vai falar de uma terra de mananciais, terra de ribeiros. Você vai ver que Deus vai falar de uma terra de romeira, de figueira, de oliveira. Você vai falar de uma terra próspera, de uma terra larga, de uma terra de abundância. Mas Deus não fala em nenhum momento que Israel iria enfrentar gigantes. Você já parou para imaginar isso? Quando é que o povo vai ver que tinha gigantes na terra, que tinha muralhas na terra? Eles só irão ver que tinha gigantes na terra quando os espias entram na terra. E eu quero dizer algo para você, irmãos. Eu quero dizer algo para vocês. Primeiro, Deus encheu o olho do povo vendo a terra. Depois que o povo viu a terra, é que ele revela o gigante. Irmãos, é muito forte, né? Isso é revelação do próprio Deus. Então, primeiro Deus mostra a terra, para depois revelar os gigantes.
E o problema é que tem muita gente que, quando vê o gigante, quando chega o dia mau, ele desiste. E, queridos irmãos, quando você lê Números capítulo 13 e 14, 10 homens destruiu o sonho de 3 milhões de pessoas. Eu vou repetir. 10 homens destruiu o sonho de 3 milhões de pessoas. Por que 3 milhões de pessoas? Porque só de homens que saiu do Egito era 600 mil homens. Fora mulheres e crianças. Dez homens não olharam para a promessa. 10 homens olharam para os problemas. E eu vou repetir para você gravar isso aqui. 10 homens destruíram o sonho de 3 milhões de pessoas. E eu quero que você compreenda isso. É que Deus, por causa desse povo, peregrinou com esse povo 40 anos no deserto, até todos morrerem. E só permaneceu quem continuou crendo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu vou repetir. Só permaneceu quem continuou crendo. Capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz, olha lá, Josué 14, 6. Números 14, 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradou de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. Mas apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência os ferirei e deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Meu Deus, é muito forte, irmãos. É muito forte porque 2 homens tiveram a visão. Josué e Caleb disse o quê? A terra é nossa. Nós vamos devorar esse povo como pão, vamos possuir a terra. Porque Josué e Caleb pegam a palavra de Deus. Eles não olharam para o tamanho do gigante da muralha. Eles olharam para o tamanho do Deus que fez a promessa. E eu vou dizer algo profético aqui.
Quem focar no tamanho do problema não verá a provisão e o cuidado de Deus. Eu vou repetir. Quem olhar para o tamanho do problema não provará da provisão e do milagre de Deus. Nós estamos vivendo num tempo difícil, mas nós não somos regidos e guiados por palavra da terra. O que o Lula diz, o que Alexandre de Moraes diz, o que Flávio Dino diz, o que Alcolumbre diz, o que Mota diz, diante da palavra de Deus, tudo que eles falam é nada. O que nos sustenta, o que nos guia, o que nos guarda, o que nos blinda, o que nos movimenta é o poder da palavra de Deus. O que Donald Trump faz ou deixa de fazer, o problema é dele. Eu e você precisamos entender, meu irmão, que nós estamos guardados, blindados, vigiados, monitorados, é pelo poder de Deus. Aleluia. 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 Irmãos, presta atenção. Deus, ele não ilude ninguém. Quem está iludido são pastores que querem facilitar o caminho que não tem facilidade. Jesus foi muito claro. No mundo, vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então veja, eu vou repetir, Deus não revelou que tinha gigante na terra prometida. Mas depois que Deus mostrou a terra, Deus revela o que existia lá dentro. E o que existia lá dentro, diante do que Deus já tinha feito. Veja que o próprio Deus disse: até quando esse povo não vai crer em mim diante de todos os sinais que eu fiz? Deus tinha acabado de mandar as pragas do Egito, Deus tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, Deus tinha acabado de fazer água sair da rocha, Deus tinha acabado de mandar o maná para o povo, Deus tinha acabado de colocar uma nuvem durante o dia e uma coluna do fogo durante a noite, mas mesmo assim, o povo preferiu acreditar que os gigantes eram grandes e eles eram gafanhotos. Mesmo vendo os sinais, mesmo vendo os prodígios, eles acreditaram que o povo da terra era maior do que Deus, o Deus que tinha operado milagres. E eu vou dizer sem medo de errar, é assim que tá muitos crentes. É da mesma forma. O povo que vê milagre, que vê provisão, que vê cuidado de Deus diante do terror e do gigante que está se levantando, acredita mais no poder do gigante do que no poder de Deus. Infelizmente, irmãos,
aquele povo caiu no deserto. Infelizmente, aquele povo provou o amargo, porque acreditaram no que os 10 homens falaram. E eu vou repetir: 10 homens destruiu o sonho de 3 milhões de pessoas. O que você ouve, e parece até contraditório dentro do que a gente fala, parece até contraditório dentro do que a gente fala no canal, mas se faz necessário hoje. O que você ouve não pode anular o que Deus falou. Nós estamos sobre a palavra de Deus. Irmãos, olha que texto que eu achei. Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao 19. Presta atenção. Deus conduzindo o povo à terra prometida, e Deus vai levar o povo para o caminho mais difícil. Olha o que diz a palavra. Êxodo capítulo 13, versículo 17 é o seguinte: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo certamente, Deus os visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Irmãos, presta atenção. Eu vou mostrar aqui para vocês. Imagine que a terra prometida estava aqui, nesse ponto aqui, e Israel estava aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Se eles fossem pela terra dos filisteus, a imagem já vai voltar ao normal. Era só eles fazerem isso aqui, ó. Era só eles subirem. Agora, o que Deus fez? Deus fez eles ir lá embaixo, fazer uma volta aqui, ó. Entrar pelo Mar Vermelho para entrar para a terra prometida. Por que Deus não levou o povo na linha reta? Por que Deus levou o povo pelo caminho mais difícil? Está escrito aqui, ó. Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Deus levou o povo pelo caminho mais difícil, para eles não retornar para o Egito. Por que Deus coloca gigantes? Por que Deus nos faz trilhar o caminho mais difícil? Para que eu e você não retrocedamos ao Egito. O caminho dos gigantes e o caminho do deserto, ele é mais profundo. Ele gera mais experiência. Ele gera mais dependência. Ele gera mais sobrenatural. O caminho mais difícil conduziu o povo ao mar. Não tinha mais lugar para fugir. Quando você estuda sobre o Mar Vermelho, meu irmão, só tinha o mar na frente, rochas atrás e o exército de Faraó. Rochas do lado e o exército de Faraó atrás. Não tinha saída. Deus levou o povo ao caminho mais difícil.
para eles não retrocederem ao Egito. O que isso quer dizer, meus irmãos? Aleluia. Isso quer dizer que Deus nunca vai revelar as dificuldades. Ele vai nos mostrar ao decorrer do caminho. Mas as dificuldades, glória, vai manifestar a glória e o poder de Deus sobre a nossa vida. Eu quero te dizer, eu e você precisamos entender que Deus não revela gigantes. Deus não revela os gigantes. Ele revelou a terra. Os gigantes ele mostra quando o povo vai herdar a terra. Quem conduziu o povo em direção ao Mar Vermelho foi Deus. E eu quero te dizer, e Deus está falando com alguém aqui, ó. O caminho mais difícil não é para te matar. Os gigantes não é para te destruir. O caminho mais difícil e os gigantes é para revelar o poder de Deus e o cuidado de Deus e o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Quando a gente lê a palavra, olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Eu gosto desse texto. Olha o que gera o gigante e o deserto, o caminho mais difícil. Olha o que gera. Olha o que gera, meu irmão. Olha o que gera. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora presta atenção no versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória acima de toda comparação. É difícil compreender, porque Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto que a tribulação é leve. Porque essa leve e momentânea tribulação, veja, além de leve, ela é momentânea. O que Paulo está dizendo não é permanente. A tribulação não é permanente. E a tribulação não é pesada, ela é leve. Ela é momentânea. Agora veja, a tribulação é leve. A tribulação é momentânea. Mas o que ela produz é pesado. Ela está produzindo algo pesado. Olha o que está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Ela produz para nós, não é o que ela produz não é momentânea. Não é momentânea. Olha aqui. Ela produz para nós eterno. Não é momentâneo. É um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu vou repetir porque eu quero que você grave. A tribulação, ela é leve e momentânea, mas ela produz
um eterno peso de glória. Então, o que a leve, momentânea tribulação gera é algo pesado, que é a glória, e que não é momentâneo, é eterno. E aí Paulo, ele fecha dizendo algo muito forte. Por quê? Porque se você olha para o gigante, se você olha para o caminho difícil, se você olha para a tribulação, você não vence. Aí Paulo está dizendo no verso de número 18, não atentamos nós nas coisas que se veem, seja como Josué e seja movido pelo poder da palavra. Seja movido pelo que você já viu, já ouviu e pela promessa que foi liberada. Aí Paulo diz assim, não perceba, não olhe, não dê atenção ao que você está vendo, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que vêm são temporais e as que não se veem são eternas. Ô glória! Meu irmão, não fique vibrado no que você está vendo. Foque naquilo que você não vê. Por quê? Porque aqui na Terra tudo é momentâneo, irmãos. Parece que a gente está lutando. Quando a gente luta para que o governo de esquerda caia, para que o direita entre, parece que isso vai se tornar eterno, mas é momentâneo. Veja, irmãos, outubro do ano que vem está aí. Outro governo vai entrar. O próprio José Dirceu falou hoje que o Lula não consegue ganhar. Está lá no Twitter de José Dirceu. Então é momentâneo. Parece que a gente está lutando por coisas eternas que são momentâneas. Tudo que nós estamos vendo é momentâneo. E vai gerando peso de glória. Eu quero que você entenda, meu irmão. Olha o que diz Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha o que diz. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Olha que texto, meu irmão. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Queridos, foque na palavra. Busque a palavra. Seja movido pelo poder da palavra. Josué herdou a terra e Caleb tomou posse.
daquilo que era dele por herança. Deus deu Cades Barneia para Calebe. Deus deu Giriat Safer para Calebe. E veja que Calebe, quando recebeu a promessa, estava com 40 anos. Ele vai herdar a sua porção da terra com 85 anos e diz: eu estou tão forte como no dia que eu fui espiar a terra. Eu quero a minha parte da herança. Josué derrubou a espada 31 reis e tomou posse da terra. Porque eles não olharam para o gigante. Eles não murmuraram no deserto. Eles permaneceram crendo. Meu irmão, permaneça crendo. O diabo está fazendo de tudo para você naufragar na fé. O diabo está fazendo de tudo para você desistir. O diabo está te afrontando como os gigantes eram uma afronta. Mas você não vai desistir. Você não vai abrir mão da promessa. Aleluia. Porque maior é o que te prometeu. Aleluia. O Senhor é maior do que a muralha. O Senhor é maior do que o gigante. O Senhor é maior que o mar vermelho. Ele é maior. Aleluia. Aleluia. Davi não viu um gigante. Davi viu Deus derrubando o gigante. Se nós formos nos atentar ao que está acontecendo, meu irmão, você entra em colapso, principalmente nós que estamos atentos. Mas, glória a Jesus. Glória a Jesus. A palavra de Deus é sobre a nossa vida. E a minha oração nessa noite, e eu vou orar agora, ela vai se basear em um texto da palavra. A minha oração nessa noite, ela vai estar ligada a Isaías 40, 29, que diz assim: ele faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Deus faz forte o cansado e ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Deus, ele faz forte o cansado e ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Isaías capítulo 40, versículo 29. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Deixa eu orar por vocês em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por mais essa live, por mais este momento em Tua presença. Obrigado pelo poder da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas estão sob o Teu controle, o Teu domínio. Se todas as folhas da árvore, que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados,
Se o Senhor conhece todas as estrelas que estão no universo e chama cada uma pelo nome, o que está acontecendo na terra não é nada perante os teus olhos, porque o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. E é sobre esta palavra que nós estamos firmados. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Renova as forças dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Que os nossos olhos venham estar fixos em ti, Senhor. Que o nosso coração venha estar, Senhor, totalmente entregue à tua presença. E que todo medo, todo desânimo, todo gigante, toda muralha, todo caminho difícil seja, Senhor, colocado por terra nessa noite e que se manifeste o teu poder, Pai. Em nome de Jesus, renova as forças dos teus filhos e glorifica o teu nome sobre a nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos de uma